Oi, gente linda, pessoal, cadê vocês? Cadê todo mundo? Tô aqui para contar mais um pouquinho dessa trajetória de 16 anos de até minha vida consagrada, até concluir o meu sonho. Sabe o que eu tava lembrando hoje? Da época de grupo de jovens, que a gente pegava a Kombi do padre Stanislau, ia pro centro distribuir pão, levar pão pro povo na rua. A gente sentava na rua, conversava, rezava com as pessoas na rua. Dava coberta, sopinha, pão com mortandela, café com leite. Tinha um outro grupo lá também que distribuía sopa. E a gente ia lá, só que esse povo na rua de noite. Alguém sempre levava a gente na Kombi do padre. Era uma alegria só, era uma festa só. Também tava lembrando, galera, da época das nossas vigílias lá na Copiosa. O grupo de jovens os servos iam lá na Copiosa no final de semana rezar pelo grupo de jovens. A gente tava lá sempre rezando um pelos outros, colocando em oração o nosso futuro, a nossa vida, o desejo do coração de cada um, sempre buscando viver na vontade de Deus, buscando o que era melhor para nós. Era uma galerinha bem legal que a gente sempre tava junto. Tava lembrando também das vigílias do grupo de oração, do pessoal lá que a gente ficava junto. Era tudo muita graça de Deus, era tudo coisas muito boas, assim. E Deus revelava muitas coisas no nosso coração, muitas palavras. E tô aí compartilhando com vocês essas coisas. Tenho certeza que quem vai me assistir, principalmente o pessoal da época do grupo de jovens, do grupo de oração, vai lembrar desses momentos. As vigílias que a gente fazia lá no Tingui, na paróquia, de noite. O padre trancava o portão, nós ficava trancado na igreja até de manhãzinha, porque era perigoso deixar aberto por causa de ladrão. E ficávamos trancados lá. Quando a gente ia trabalhar nos Gabaon, quando a gente ia trabalhar nas festas, principalmente na maioria das vezes a gente ficava na Rádio do Cachorro Quente ou no caixa do Gabaon. E a gente sempre buscava pedir oração. O pessoal que atendia na sexta-feira lá na paróquia para receber oração, o pessoal que precisava de oração ia lá na paróquia. Toda sexta-feira na paróquia tinha um grupo de intercessores que rezavam pelos outros. Muitas vezes esse grupo foi que me apoiou, me amparou, porque quando eu falava assim, eu acho que eu tô iludida, acho que não é isso, eles iam lá e oravam por mim e Deus mais uma vez revelava: tu és meu, te escolhi, eu te teci no ventre da sua mãe. Todas as coisas muito, muito queridas assim da parte de Deus. Deus sempre foi muito carinhoso comigo, não posso reclamar disso. Sempre Deus me deu aquilo que eu pedi. Nas pequenas coisas. E quando Ele não deu é porque não era o momento certo ou porque não iria me fazer bem. E lembro uma época que eu morava em Maringá, que eu tava com muita vontade de comer sopa, mas muita vontade. Eu morava sozinha e não tinha gás em casa, nem fogão eu tinha, eu morava sozinha no meu quarto. Só tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um rádio. E naquela noite cheguei do trabalho, eu tava com muita vontade de comer sopa, não tava muito legal. E de repente um servo do grupo de oração bateu no meu portão e disse: minha mãe fez uma sopa lá em casa e eu senti vontade de vir trazer um pote para você. Eu chorei muito porque foi muito carinho de Deus, assim, tocar no coração daquela pessoa de que eu queria uma sopa. E até hoje Deus me surpreende com essas coisas. Aqui mesmo, onde eu tô morando hoje, o ano passado, eu tava em casa e a funcionária foi no mercado e ela perguntou pra mim se eu queria alguma coisa. Eu disse: não tô querendo nada não. E depois que ela foi, eu pensei: nossa, tô com uma vontade de comer aqueles biscoitinhos de polvilho que eu comia lá em Barretos. É um biscoitinho compridinho assim, que parece um biscoito de polvilho, mas é aqueles mais parecido com caseiro, que ele faz tipo um arco assim. Eu falei assim: nossa, que vontade de comer aquele biscoito. Ai, Jesus, eu tô com vontade de comer aquele biscoito. Bem que você podia mandar pra mim aquele biscoito. Dá um jeito, né, de eu comer aquele biscoito. Sem eu ter que pedir, porque eu também tava começando há pouco tempo no trabalho. Eu ficava com vergonha de ficar pedindo as coisas e tudo mais. Aí a menina chegou do mercado, a nossa funcionária na época chegou do mercado e foi tirando logo depois que ela chegou, o mercado já veio trazer a compra. E ela olhou pra mim assim: Gi,
Eu vi esse negócio no mercado, mas me deu uma vontade de comer, uma vontade de comer. Você quer? Quando ela me mostrou o pacote de biscoito de polvilho, eu comecei a chorar. Ela falou assim: que foi, gente, que você tá chorando? Eu falei assim: quando você saiu, eu pedi pra Jesus que eu tava com vontade de comer esse biscoito, mas na hora que você me perguntou, eu não lembrei, eu só lembrei depois. Aí eu pedi pra Jesus trazer. Então, assim, eu chorei emocionada porque Jesus me ouviu numa coisa muito simples, uma vontade de comer alguma coisa. E não foi a primeira nem a única vez que isso aconteceu. Isso acontece várias vezes comigo. Esse desejo meu de sempre me entregar e ser de Deus realmente nasceu no meu coração quando eu tinha 19 anos. E qual foi o motivo? O meu maior desejo era ter uma madrinha. Eu sempre quis ter uma madrinha. E eu só tinha a minha madrinha de batismo, mas eu não a conhecia. Eu só via ela no meu batismo e talvez algumas vezes depois, quando eu tinha menos de 1 ano de idade, eu fui batizada. E nunca mais a vi. Só sabia que existia porque tinha um nome na minha certidão de batismo, mas não sabia quem era. E perguntava pra minha mãe não sabia me informar onde estava e nem nada. Então, na época do Orkut, eu entrei numa página no Orkut que procurava pessoas desaparecidas. Passei os dados dos meus padrinhos que tinham numa certidão de batismo para eles, para que procurassem os meus padrinhos. Foi uma busca longa, demorou bastante tempo para encontrar. Então, eu comecei uma catequese tardia. Eu fui na catequese na idade certa, mas eu tive um problema com a minha catequista do segundo por terceiro ano, que a gente faz 3 anos de catequese para fazer a primeira comunhão. No final do segundo ano, a minha catequista, que era a mesma do primeiro, teve que ir embora e a gente ficou com a catequista substituta que foi substituir ela. Terminei o segundo ano e iniciei o terceiro, não me adaptei com a professora nova, então eu desisti. Na época, a gente começou, eu e minha irmã, a gente começou a participar do grupo dos desbravadores do Clube Aliança, lá em Curitiba, da Igreja Adventista, onde a minha avó participa. Como eu tinha tido aquele rompimento com a minha catequista, então eu e minha irmã, a gente começou a participar da Igreja Adventista com a minha avó e participar do grupo dos desbravadores. Foi uma bênção de Deus muito grande para a nossa vida, porque isso nos privou de estar na rua, de talvez ir para caminhos errados. Então, dos 13, 14 anos até os 17 anos, eu e minha irmã, a gente participou do grupo de desbravadores, que foi um cuidado de Deus para nossa vida. Minha mãe sempre fala isso pra gente, que ela estava trabalhando muito fora, a gente estava sozinho em casa, só ficava com o meu avô e a gente não tinha quem cuidasse da gente. Então, todo final de semana a gente estava com o clube. Então, eles foram assim um grande presente para nossa vida. Foi realmente o cuidado de Deus. E a gente começou a participar do grupo, ia nos cultos ao sábado e participava do grupo. Quando a gente não ia, nosso coordenador ia em casa buscar a gente, um homem muito de Deus, que hoje também está no céu, que foi uma dor muito grande para nós quando a gente perdeu ele, assim como para a família dele. O nome dele é Verli, ele faleceu num acidente. E a partir de então a gente foi deixando de participar. Aquela pessoa que nos buscava, que nos ajudava muito, não estava mais presente. Então nisso a gente foi meio que afrouxando e para nós não era muito fácil ir porque era longe, de que de a pé a gente não tinha muita condição. Então o que aconteceu? Eu fiquei sem ir a uma igreja nenhuma, minha irmã também. E um dia na minha sala, eu estava no segundo grau, a irmã, que eu sempre estudei no Colégio Santa Cândida, colégio de freira, a irmã entrou na sala e falou assim: vamos ter uma turma de catequese de adulto, alguém quer fazer? Quando eu percebi, eu já estava com a mão assim. Do nada eu levantei a mão, eu olhei assim pra minha volta, tipo, nossa, que vergonha, só eu que não tenho catequese nessa sala? A maioria a boa parte da turma era católica, uma boa parte evangélica. Então eu me senti vergonhada, porque por não ter, né, e ser única, assim, que não tinha tudo certinho. Aí a irmã Wanda, na época, começou uma turma de catequese para adulto, onde eu comecei a participar, e a gente faria o catequese e o crisma junto. Fiz 1 ano ali, 1 ano e pouquinho de catequese, foi 1 ano e pouquinho de catequese, para poder fazer a primeira comunhão e o crisma.
Fazia toda sexta-feira à tarde, antes de começar a aula, e foi fazendo. E sempre debatendo com a irmã, sempre querendo entender, sempre querendo saber direitinho como que era, se não era, o que era, o que deixava de ser. Até que então chegou o dia do que teríamos que fazer um retiro para poder fazer o crisma. Eu fiquei muito brava porque eu não queria ir para retiro nenhum, porque achava que era ruim, que não ia ser legal. E tinha umas pessoas que iam organizar esse retiro que eu não era muito fã, não gostava dessas pessoas. Hoje é uma pessoa que eu amo demais. E uma delas já tá no céu. Os filhos da minha professora de primeiro ano que estavam organizando o encontro, e eu tinha muitos ciúmes deles com a mãe deles, então assim, a gente meio que não se bicava na época. E eles que estavam organizando, assim, eu não vou porque são eles, tipo assim, já fiquei meio com um pirraço, assim, né? Mas enfim, acabei indo, uma pessoa me orientou aí. Então, voltando um pouquinho, o desejo de fazer o catequese, por quê? Porque se eu fizesse catequese, eu ia ter que crismar, e para crismar tinha que ter uma madrinha. Então eu falei assim, então o meu sonho de ter uma madrinha vai se realizar, porque eu vou ter que encontrar uma madrinha para poder fazer o crisma. Foi aí então que eu fui fazer o catequese para me ter uma madrinha. Então Deus me pegou por aí. Deus já me pegou na minha carência, a carência de ter uma madrinha. Foi lá, catou e me levou para esse retiro. Mesmo eu pirraçando que eu não queria por causa das pessoas que estavam no retiro que eu não gostava, mas fui. E foi uma benção de Deus, uma maravilha. Chorei bastante. Aí tinha uma parte que eu não sabia se eu chorava ou se era renite que escorria, porque era uma casa de retiro meio fechada e tinha muito cheirinho de mofo no quarto. Então minha renite atacou pra caramba. Então eu não sabia se eu tava mais com os olhos inchados de renite ou de tanto chorar no retiro. Aonde tava lá nesse retiro e atacou bastante minha alergia. Chorei bastante, um encontro muito profundo com Deus, o Deus da mesa, como eu disse para vocês no começo, porque eu não sabia nada dos parâmetros da igreja, eu não conhecia nada, que Santíssimo, nada. Então eu só falava que Deus estava naquela mesa porque a presença era muito forte, o calor era muito forte. Aí até a Andressa falou assim, foi a Andressa que pregou o retiro também. A Andressa falou uma pregação assim que era pra gente, quem estivesse se sentindo mal, que quisesse pedir oração, podia ir lá fora na capela, que as pessoas iam orar por elas. Eu comecei a me sentir mal, uma dor no meu estômago, uma sensação meio ruim, assim. Hoje a gente sabe que era libertação, que Deus estava me libertando de alguma coisa naquele tempo. Então, eu peguei e fui pra capela pedir oração. E na hora que eu cheguei na capela, eu senti um cheiro muito forte de incenso. Mas não tinha incenso lá dentro. Era um cheiro de céu mesmo, um cheiro de Deus, assim. Uma coisa impressionante por conta do ambiente espiritualizado de oração que estava naquele momento. Aí foi aonde a Marcinha orou por mim, colocou a mão impôs as mãos na minha cabeça e orou por mim em línguas. Eu falei assim, nossa, essa menina fala em japonês. Eu achei que ela falava uma outra língua, porque eu também não sabia o que era o dom de orar em línguas, né? E saí dali muito impactada, voltei para casa, como eu já contei, daí comecei a participar do grupo de jovens, do grupo de oração. Então, assim, Deus me pegou na minha carência para me levar para a igreja, porque eu queria uma madrinha. Tive um trauma muito grande, porque a pessoa que eu escolhi como madrinha, na época, aceitou e nas vésperas do crisma desistiu. Então eu entrei em choque, comecei a chorar muito, fiquei em desespero, fui pro grupo de oração chorando, dei um piti na escola, dei um surto lá no colégio, tiveram que levar para casa, porque eu chorei muito, porque eu não me conformava com aquela pessoa que eu tinha escolhido com tanto carinho, não me queria mais como afilhada. Enfim, aquela coisa que eu te falei, os nossos traumas, eles vão dando, às vezes os nossos traumas, eles vão dando rasteira na gente. Foi o que aconteceu. Os meus traumas me deram uma rasteira nessa hora. Então eu fui pro grupo de jovens, fui pro grupo de oração, pedi ajuda, e aquela pessoa que eu não gostava é quem tava na porta quando eu cheguei chorando desesperada. Me deu colo, me abraçou, me levou para uma sala para as pessoas orarem por mim. Daí 2 pessoas oraram, que na época era o Luiz e a Maria. Eles rezaram por mim, fizeram oração de cura pra mim, chorei bastante. E saí de lá, e agora? Quem vai ser minha madrinha? Pedi pra essa pessoa ser a minha madrinha, pedi pra Carol ser, ela não podia, porque ela não tinha idade pra ser minha madrinha. A pessoa que eu detestava, eu pedi pra ser minha madrinha ali naquela hora. E ela não podia, porque ela não tinha idade. Aí quando eu pedi pro pessoal do grupo me ajudar a rezar, aí Deus colocou no coração, e quem foi minha madrinha foi a Roberta Kise. Um beijo pra minha madrinha, a gente quase não conversa muito, mas ela é minha madrinha aí. Ela se tornou minha madrinha na minha crisma. Então, olhe como Deus é amor, como Deus é maravilhoso. A partir daí, eu tinha uma madrinha.
Não a que eu tinha escolhido, mas a que o próprio Deus escolheu. E a Andressa já tinha me dado o folheto dizendo que a minha madrinha seria Nossa Senhora do Equilíbrio. E porque ela também não poderia ser minha madrinha, porque na data ela tinha um compromisso. Foi uma renca de gente que eu pedi pra ser minha madrinha, né? E, tipo, as datas não coincidiam, não podia ser. Até que aconteceu que a Roberta pôde. Aí, o que aconteceu? Ainda ficou aquela carência, eu quero uma madrinha, eu quero uma madrinha. Eu precisava ter uma madrinha. Porque eu idealizava todo aquele negócio de show da Xuxa, sabe? Minha rainha, minha fada encantada, você é iluminada, madrinha, não sei o que lá, minha fada madrinha. Eu tinha aquela idealização toda de madrinha por conta da Xuxa, do que assistia na Xuxa, então eu queria aquilo pra mim. E muito infantilizada que eu era, então eu desejava aquilo. A partir daí, Deus foi muito carinhoso comigo, por quê? Ele me levou para um grupo de oração onde a gente é apadrinhado por pessoas que rezam uma pelas outras. Então eu fui participar de um retiro de silêncio e nesse retiro existiam pessoas específicas que rezavam por você durante todo o retiro. E um desses retiros, que não foi só um que eu fiz, foi vários. Então assim, eu tenho várias madrinhas e padrinhos espirituais. A Carol foi uma das madrinhas que Deus me deu. Ela não pôde ser minha madrinha no Crisma por conta da idade dela, mas ela já era escolhida por Deus. Até me emociono porque Deus fez um trabalho muito lindo na nossa vida. Porque nesse retiro tocou uma música que fala assim: amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. E nessa hora, a Carol tava do meu lado. E tava tendo um momento de perdão mesmo, pra gente colocar pra Deus aquelas pessoas que a gente amava, que a gente tinha ressentimento. E eu virei pra ela e eu cantei essa música pra ela, porque o que tava tocando na hora era o que tava envolvendo o momento. Eu e ela, a gente começou a chorar muito, foi muito forte. Então, assim, naquele momento, Deus curou o nosso coração daquela barreira que a gente tinha. E depois eu descobri que a Carol era a minha madrinha de retiro. Então, assim, a Carol se tornou minha madrinha. Então, assim, as minhas madrinhas aí hoje é a Carol, de retiro, a Marcinha, que foi, assim, uma graça de Deus muito grande na minha vida, elas rezaram por mim. E a Marcinha foi uma surpresa, até porque a Marcinha foi a primeira pessoa que orou na minha vida por mim. Foi a primeira pessoa que impôs as mãos na minha cabeça e orou por mim. Aí depois veio a Carol aí como madrinha de retiro. E mais pra frente, as madrinhas de consagração, a Fátima, a Nádia, a minha madrinha lá de consagrada, a Maria Luísa, a Fátima Valério, a Ana Karina, a Judite Dipp também, uma das pessoas que testemunharam a minha consagração. E por aí afora as pessoas que vão nos apadrinhando com carinho, com amor, né? Que vai entrando na nossa vida. Então, assim, no todo, pra quem queria uma, eu tenho 7. E acho que para por aí. Por enquanto, né? Porque assim, eu entendi uma coisa, que quando a gente entra por uma vida consagrada, por uma vida em Deus, existem muitas pessoas que torcem por você. Existem muitas pessoas que querem agregar a sua vida, que querem te enriquecer. E essas pessoas são como pais e mães, como irmãos e irmãs. Às vezes eu falava assim, a Nete me chamava muito de filha, eu tinha ela como uma mãe, e ela dizia pra mim que quando ela morresse eu não ia precisar de outra mãe espiritual, por causa que ela era a mãe que eu precisava no coração. Então, assim como eu disse, a Zenaide e a Nete foram um complemento da minha mãe biológica, da minha mãe que me gerou, que me trouxe pro mundo. E hoje eu compreendi que não. Eu tenho amigas aí, tem uma amiga que tava assistindo agora há pouco aí, que é mãe de padre. Eu tenho certeza que quando seu filho se ordenou padre, você não se tornou só mãe dele, você também se tornou mãe dos irmãos dele, que são os padres junto com ele. Então eu acho assim, que quando a gente entra por uma vida assim para Deus, a gente começa a ter um monte de mãe, um monte de irmãos, um monte de filhos, a nossa família meio que amplifica, assim. Não é só o meu pai biológico e minha mãe biológica, a gente acaba se tornando meio que filho de todo mundo. Então eu compreendi isso, assim, sem magoar minha mãe, sem ofendê-la, porque ela é uma mãe maravilhosa. Deus me livre, meu coração se rasga se acontecer alguma coisa com ela. Mesmo não morando por perto, assim, tô sempre preocupada, sempre querendo saber como ela tá, sempre em contato com a minha irmã para saber como que a minha mãe tá. Então aí, na minha carência, Deus veio, me resgatou para ele, me deu as madrinhas que eu precisava, eu queria só uma, mas ele deu mais do que uma, isso foi graça de Deus e não posso reclamar disso.
E eu falo pra você assim, Deus, ele é bom. Quando você pede uma coisa pra Deus, ele não te dá porque não chegou a hora ainda, não tá no momento certo pra você receber aquilo. Então, assim, os nossos traumas, eles podem nos levar para mais perto ou nos afastar. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto para deixar Deus entrar e tocar o nosso coração e curar o nosso coração e transformar a nossa vida. Às vezes você não está vivendo a sua vocação direito porque os seus traumas estão te impedindo. Às vezes você não consegue encontrar a sua vocação porque os seus traumas estão impedindo. O que você precisa fazer? Você precisa de um trabalho espiritual. Você precisa tratar do teu espiritual e também do seu humano. Você trata o espiritual com ir à igreja, confissão, comunhão, missa, buscar oração de pessoas de confiança e emocional, psicólogo, uma pessoa que te ajude, principalmente que tenha uma crença religiosa, que seja cristã, que possa te ajudar a te orientar, porque às vezes quando a gente entra nesse caminho, a gente sente coisas no nosso coração. Eu senti o chamado de Deus, mas eu não sabia se aquilo era coisa da minha cabeça ou se realmente era de Deus. Se era uma coisa da minha imaginação ou se era coisa assim, eu tô criando na minha cabeça, tô ficando meio louca, assim. Tô começando a ouvir coisas, tô começando a ver coisas. E daí acaba fazendo maior confusão. Principalmente quando a gente começa logo no início, são muitas novidades, são muitas coisas. Deus, ele entra com tudo e vai modificando tudo e vai tocando seu coração e vai te amando profundamente. A fase que a gente fala, aquela fase maravilhosa do primeiro amor, do amor de Deus, que vai envolvendo a nossa vida de uma forma tão ampla que você só quer viver aquilo. Só que, infelizmente, existe a fase do primeiro amor e também existe a fase do deserto. No momento que você acha, pronto, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, ele acha que eu não quer mais nada comigo, não. Porque eu sou muito pecador, não consigo seguir, não consigo sair, eu peco, eu caio em pecado, eu faço tudo errado. Mas não desista. Se cure, se permita ser curado por Deus, se permita ter ajuda, se permita receber ajuda, se permita receber orientação, porque você não sabe de tudo. E existe muitas coisas. Deus cura, sim, mas ele também usa dos médicos, ele usa do psicólogo, ele usa do psiquiatra. Às vezes você precisa passar por tudo isso para chegar aonde você precisa chegar. Então, assim, é um caminho muito importante e é preciso, é necessário. E sempre anotar. Eu tenho os meus diários até hoje, desde os meus 15 anos, onde eu anoto principalmente as coisas que Deus revelava e falava no meu coração. Quando eu estiver indo para Curitiba, eu vou mostrar algumas coisas para vocês estarem dando uma olhada. E quando Deus promete, ele cumpre. Se não cumpriu, se não se cumpriu porque não era promessa de Deus, era coisa da sua cabeça, era uma ilusão. E tudo aquilo que vem de Deus gera paz no seu coração e vem confirmação. Se Deus colocou no meu coração, eu vou fazer tal coisa, vai vir a confirmação. Muitas pessoas diziam que eu ia ser freira. Eu acreditava muito nisso. Só que o que eu entendi hoje, eu não sou uma freira, eu sou uma leiga consagrada. Eu não uso roupa de freira, não vivo num convento. Por mais que tenha as mesmas obrigações assim em relação a viver a castidade, as orações e tudo mais, mas o que era aquilo? Então Deus mentiu para aquelas pessoas? Não, era para que o meu sonho permanecesse dentro do coração. Ele estava regando a plantinha que existia no meu coração. Porque se eu já soubesse, não vai ser isso, talvez eu não tivesse prosseguido tanto até encontrar o meu lugar. Talvez eu não tivesse ido tão longe, porque eu já teria desistido na metade do caminho. Porque não tinha aquela regação, aquela pessoa regando meu coração. Eu tenho uma visão sua que eu vou ser vestida de freira. Tenho uma visão sua assim, como eu disse na última vigília que a gente participou, que eu ainda nem sabia muito direito, que Deus mostrou uma Bíblia e uma aliança, onde seria a minha união com a palavra de Deus, a minha união com o próprio Cristo, que é a palavra viva. Então, assim, eu vou encerrando por aqui, senão fica muito longo e o horário para vocês é diferente do que o meu. Não permita que os seus traumas te impeçam de viver a vontade de Deus. Busque ajuda, tanto emocional quanto espiritual. Isso é muito importante. Os meus traumas me impediram de chegar muito mais rápido onde eu devia chegar. E creio que tudo isso foi graças a Deus, porque eu precisava passar por todo esse processo para compreender, por todo esse processo para entender, por todas as rejeições, por todos os desprezos, por todas as humilhações, vamos dizer assim, para que eu pudesse chegar onde que eu cheguei. E uma frase muito linda que a Zenaide sempre dizia: nada é por acaso, tudo é providência de Deus, e com a graça de Deus eu hei de vencer. Então, se de todo mal
Deus tira um bem maior. Isso foi um exemplo claro aí que a gente vamos falar de internet, né? Um exemplo claro daquele menino que tá vendendo um geladinho lá, chup-chup que eu chamo nos lugares. Ele foi humilhado pelos amigos dele, o que ele tava vendendo, e depois daquele mal todo, Deus tirou um bem maior, que ele foi pras redes, ficou super famoso, os policiais foram lá ajudar ele, outro ator lá foi ajudar ele pra ajudar a casa dele. Então assim, gente, tudo aquele mal ali veio benção pra vida dele. Então assim, se você tá passando um momento difícil, não se desespere. Saiba que de tudo isso que tá te acontecendo que é ruim, Deus vai tirar algo bem maior. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em paz. Beijo. Tchau.